Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Pessoal do terceirão A da manhã do Colégio Barbosa Ferraz, aqui é o professor Sebastião Ramos. É um vídeo auxiliar aí, você já tem os vídeos da aula Paraná, mas se você assistir o meu vídeo aí, já vai ser suficiente para executar as nossas tarefas, ok? Vamos lá. Prefixos das funções orgânicas. Funções orgânicas, gente, são todas aquelas dos compostos orgânicos, ou seja, cujo componente principal é o elemento carbono. Repara, esses prefixos met, et, prop, but são prefixos especiais. A partir do 5 você já vai conhecer. O Brasil é pentacampeão mundial. Penta, hexa, hepta, octa, nona, dec. 11 ondec, 12 duodec, 13 tridec e assim vai. Mas os principais são até o 10. O que são esses números? A quantidade de carbonos que a estrutura orgânica contém, ok? Se ela tem um carbono só, que é o caso, o único é o metano, né? O prefixo é met. Se a estrutura orgânica tiver 2 carbonos, prefixo et. Com 3 carbonos é prop, com 4 é but. Então, esses números são as quantidades de carbono. Esses prefixos, essa numeração, ela serve para todas as funções orgânicas, nós vamos ver na tela 2, todas, sem exceção, ok? Para não ficar longo, vamos mudando. Olha quais são as funções orgânicas. As que nós vamos ver agora rapidinho são os hidrocarbonetos. São divididos em 4 grupos. Ó, os hidrocarbonetos alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Hoje. As demais funções orgânicas. Se além de carbono e hidrogênio a função orgânica tiver oxigênio, ela pertence às funções oxigenadas. Quais são os álcoois? O que você mais conhece é o etanol. Os ácidos carboxílicos, os aldeídos, as cetonas, você conhece a acetona de remover esmalte, éteres e ésteres. Aqui está tudo no plural, mas poderia estar no singular. As funções nitrogenadas. Se além de carbono e hidrogênio a estrutura tiver nitrogênio, ela é da função nitrogenada. As aminas, as amidas e os nitrocompostos. Se além de carbono e hidrogênio, essa função orgânica tiver flúor, cloro, bromo ou iodo, ela pertence às funções halogenadas. O que é esse nome? É que halogenada vem do nome halogênio. A família dos halogênios é a família 7A. Quais são os elementos, professor, da família 7A? O primeiro é o flúor, o último é o astato. Flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Eu deixei o astato separado porque ele não é comum nas funções orgânicas, tá? Funções halogenadas são aquelas que possuem algum elemento da família dos halogênios, que é a família 7A. Normalmente, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Não conheço nenhuma com o astato. Vamos ver os hidrocarbonetos hoje. Olha, se a cadeia carbônica do hidrocarboneto tiver só ligações simples representadas por um tracinho, ela pertence à família dos alcanos, então o final vai ser ano, o final do composto. Se a estrutura tiver uma dupla ligação, ela vai terminar em eno, o nome vai terminar em eno e pertence ao grupo dos alcenos. Se tiver uma ligação tripla, vai terminar em ino, porque pertence ao grupo dos alcinos. Se precisar, anote isso em seu caderno para você fazer exercício. Se a estrutura tiver duas duplas, uma dupla, outra dupla, duas duplas, também termina em eno, igual dos alcenos. De onde é esse di, professor? Di, porque são duas duplas. Di, eno. Anote se for preciso. Exemplo. Como seria o nome deste composto aí, ó? Preste atenção. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. But. Opa, então começa com but. Por que termina em ano? Por que termina em ano? Porque você está vendo aqui só ligações simples. Olha, vamos ver. Quando a cadeia toda tiver só ligações simples, termina em ano. Então, but de 4 carbonos, com final ano, porque só tem ligações simples.
é muito comum assim também, tá? Aqui nunca vai estar em linha reta, tá? Porque em linha reta você não sabe quantos carbonos tem que fazer zigue-zague. Eu coloquei bolinha azul aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui também é o butano. Fórmula do butano, C4H10. Os alcanos, gente, a fórmula geral é assim, ó. Quando você vai preencher os hidrogênios, ó. A quantidade de hidrogênios é o dobro mais 2 de carbono. O que é o dobro mais 2, professor? Ó, faz assim, o dobro de 4 é 8, mais 2 unidades. Sempre mais 2 unidades. O dobro de 4 é 8, mais 2 unidades, 10. Porque quando você preenche os hidrogênios, não pode passar dessa fórmula, ok? Basta você estudar um pouquinho que vai memorizar. Aí, seria o mesmo butano da tela anterior. Acontece que eu coloquei uma dupla ligação aqui, ó. Essa dupla faz terminar em eno. Então, não é mais butano, agora é buteno. O que acontece? Essa dupla ligação aqui, ela derrubou 2 hidrogênios da cadeia. Não era 10 aqui? Agora ficou 8, ok? Esse 1 é para você identificar onde está a dupla ligação, ó. Ela está onde? Após o carbono 1, ó. Este é o carbono 1. Após o 1, então tem que pôr. Por quê? Se alguém apaga essa cadeia do quadro e você quer preencher o buteno 1 lá, tem que ter o 1. Se não tiver 1, a pessoa ia colocar a dupla aqui, por exemplo, em outro lugar. Então, o mesmo desenho ali, ó, só que tem a dupla aqui, ok? Então, sempre que tiver uma dupla, termina em eno. Repare, tem uma dupla aqui, termina em eno. O que é esse hexa, professor? Hexa porque você contou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal, hexa. Tem uma dupla aqui, termina em eno. E esse 2 aqui, o que é isso? É porque a ponte, né, a dupla ligação, está após o carbono 2. Então, informa ali. A fórmula molecular dele está aqui, que também é muito importante. Aqui, se no lugar da dupla a gente colocar uma tripla, o que é que muda? Em vez do final eno, vai para o final ino. Porque quando tem uma tripla, vamos repetir aqui, uma dupla pertence ao grupo dos alcenos. Uma dupla pertence ao grupo dos alcenos. Quando tem uma tripla, termina em ino, alcenos, ok? Então, este é o hexeno 2, porque tem uma dupla. Este é o hexino 2, porque tem uma tripla. Para não ficar longo, vamos mais rápido ainda. As cadeias ramificadas mudam um pouco, mas não muda muito. A estrutura da cadeia principal é a mesma, mas este galho que está em destaque, gente, ó, a cadeia principal é o tronco da árvore, olha. Mas apareceu uma ramificação, um galho aqui, ok? Um ramo. Quantos carbonos tem este galho aqui? 1. Então, a ramificação com um carbono chama metil. Vamos mostrar o prefixo para você. Olha, um carbono sempre é met, mas toda ramificação termina em il. Um carbono, prefixo met. Toda ramificação termina em il ou ila, metila. Mas é mais comum tirar esse A e colocar metil. Então, o nome do composto continua sendo butano, mas tem uma ramificação metil. Mas, professor, aqui está 2 metil. Gente, é uma ramificação metil que está ligada no carbono 2 da cadeia principal. Onde está esse galho? Ligado neste carbono do tronco aqui da cadeia principal. Ó. Uma ramificação metil ligada no carbono 2 do butano. Vamos para frente. Você tem que anotar no caderno, senão você não aprende. Olha um exercício clássico de vestibular. Acompanhe. Caiu no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Não é pouca coisa. Aí, qual delas você ia chutar? Ó, qual delas, né? Muito difícil de acertar. No chute, ninguém avança em nada. Então, vamos lá. Aqui a cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 é pentano, ó. Mas repare, não vem nada de graça. Tudo é pentano. Tudo é pentano. Você acha que a federal ia te dar alguma coisa assim de moleza? A diferença está nas ramificações. Tem a ramificação aqui, metil, tem a ramificação metil aqui também. Repare, toda ramificação com um carbono é metil. Galho com um carbono metil, outro galho aqui. Agora, temos que saber onde estão esses galhos.
carbono 1, carbono 2. Opa, então no carbono 2 eu tenho ramificação metil para cima e para baixo. Então repare, ó, no carbono 2, no carbono 2. E essa daqui está no carbono 4, ó. Este é 1, esse é 2, esse é o 3, esse é o 4. Ok? Então tem a ramificação no 2 e no 4. 2, 2, 4. Já dá para ver que é essa aqui. Em vez de escrever metil 3 vezes, ó, 2 metil, 2 metil, 4 metil, escreveu o metil só uma vez, que é o correto. E colocou o tri aqui, ó, tri de trimetil. 3 ramificações de metil. Com certeza, alguns candidatos marcaram a letra C. Olha só, marcaram a letra C, porque eles começaram a numerar do lado errado, ó. Começaram a numerar aqui. Então, aqui no carbono 2, né, é errado, começando daqui, aqui no carbono 2 tem uma, e daí no carbono 4 e no carbono 4 que tem essas duas aqui. Mas aí está errado, gente, porque qual é o lado que você deve começar a numerar a cadeia? Pode ser desse, pode ser daquele. Acontece que vindo daqui, você andou né, saiu daqui, chegou aqui no quilômetro 2, já encontrou uma árvore frutífera aqui e outra aqui. Então, no quilômetro 2 aqui, você já encontrou duas árvores que têm fruta para você comer. E se você começar a andar daqui, você chegou no quilômetro 2 e encontrou só uma árvore. Então, o lado que determina as cadeias ramificadas é o lado mais próximo das ramificações. Quanto mais ramificação tiver. Então, neste caso aqui, esse carbono tem duas, me obriga a começar daqui. Então, 2, 2 e 4. Ó, letra D, ok? Aqui eu tirei os hidrogênios de propósito para você praticar, ok? Repare, essa cadeia principal contém 8 carbonos. Tem uma ramificação com um carbono aqui, que você já sabe que ela chama metil. Com 2 carbonos ela chama etil. Vamos revisar aqui, vamos ver aqui. Ó, 2 carbonos é et. 2 carbonos é et. Então, esse galho aqui, esse galho destacado, tem 2 carbonos, então ele é et. Toda ramificação termina em il. Então, vamos ao nome. Nas cadeias ramificadas, você põe o nome primeiro das ramificações, ó. Professor, por que você começou a numerar daqui? Porque, repare, para você chegar nas ramificações, qual é o lado mais perto delas? Ó, lógico que elas estão mais perto do lado esquerdo aqui, né? Ó, pode ver, está longe daqui. Então, começo daqui. Se você começar daqui, você erra. Então, ramificação metil no carbono 3, ramificação etil no carbono 4 e octano. Octano é da onde? A cadeia principal tem 8, 8 é octa. Vamos mostrar para você aqui. Octa. E porque termina em ano, repare, a estrutura inteira tem apenas ligações simples. Então, octano. Olha o nome bonito. 3-metil, 4-etil, octano. O que é esse 3? Tem uma ramificação metil ligada no carbono 3. Ó. Ramificação metil ligada no carbono 3. O que é 4-etil? Uma ramificação etil ligada no carbono 4. E octano, o 8 da cadeia principal, com final ano, que tem apenas ligações simples. Você faça em seu caderno, preenche corretamente os hidrogênios ali e complete aqui, que eu deixei como tarefa para você aprender. Mas para preencher com hidrogênio, não pode esquecer a fórmula geral dos alcanos ou que o carbono é um elemento tetravalente. Olha isso que eu peguei da internet. Nem sempre vem retinho e também não veio esse vermelho, tá? Que é destaque meu. Eu peguei a cadeia principal aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desci até aqui. Eu podia subir até lá, ia dar 6, mesma coisa. A cadeia principal, gente, ela só pode ter duas extremidades, ó. Essa aqui e essa ponta aqui. O que estiver fora do tronco é ramificação. Ramificação metil, que tem um carbono só, que está ligado no carbono 5. Ó. Então, ramificação metil ligada no carbono 5. O que é hexa, professor? Porque a cadeia principal contém 6 carbonos. O que é esse eno, professor? Porque essa cadeia tem uma dupla. E esse 2, professor? Porque a dupla, que é a ponte, está após o carbono 2. Você tem que identificar onde ela está. Okay? 5-metilhexeno 2, a forma molecular é muito importante que você pratique. Uma outra regra aqui. Ah, mas professor, eu não devia começar a numerar por aqui, ó, porque carbono 1, carbono 2, ó. Eu cheguei no quilômetro 2, já encontrei o pé de poncã aqui. Né? Opa, sim, você não está errado.
Mas quando a cadeia é insaturada, ou seja, quando tem ligações duplas ou triplas, ela se sobrepõe às ramificações, ok? Ela se sobrepõe. Então, neste caso, você não se pergunta qual o lado mais perto da ramificação. Você se pergunta qual o lado mais perto da insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla, mais perto da ponte. Então, mais perto da ponte é aqui. Então, a insaturação se sobrepõe à ramificação. Tenha paciência que está terminando, mas está terminando mesmo. Também não coloquei os hidrogênios de propósito para você praticar, ó, né? Lembrando que ele é tetravalente. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Olha a numeração. Encontrei a ponte após o carbono 1 e após o 3, então não posso numerar daqui, porque ficariam mais longe as pontes, ok? 6 carbonos é hexa. Tem dupla ligação, termina em eno. Acontece que essa estrutura é da família dos alcadienos. Por que é alcadieno, professor? De duas duplas, ó. Né? Ok? Eno, dupla ligação. Duas duplas, ó. De duas, hexadieno. E o que é esse 1,3 aqui, ó? 1-3, né? É para informar que a dupla ligação vem após o carbono 1 e a outra dupla vem após o carbono 3. Você não se confunde. Preenche os hidrogênios corretamente, completa aqui para mim, ó, e treina. Lembrando a fala da professora Silvia Garbellini, aí do Colégio Barbosa. Você não deve estudar para o seu professor, estude para si mesmo. Olha aqui agora. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Tem uma tripla aqui. Essa tripla informa que termina em ino, ó, família dos alcinos, termina em ino. E esse 2, professor? Esse 2 é porque esse é o carbono 1, esse é o 2, é para informar onde está a ponte, então ela está após o carbono 2. Poderia pôr no final? Sim, até a nomenclatura moderna fala para pôr assim, fica mais confuso, mas é igual de cima. Se você, né, fizer igual eu fiz aqui em cima, ou fazer assim, você não vai errar o exercício. Butino 2, ou seja, but são os 4 carbonos, ino é porque tem a tripla, e o 2 é porque após o carbono 2 aqui já encontrou essa tripla ligação. E a fórmula molecular do butino 2 aqui, que é muito importante você saber. Terminando este vídeo, as cadeias fechadas. As regras são as mesmas anteriores, só que para não pagar mico, você acrescenta antes do nome a palavra ciclo. Lembra do butano? Aí. 4 carbonos, met, et, prop e but. Só ligações simples, ano, butano. E ciclo, porque a cadeia é fechada. Repare, cadeia fechada forma um ciclo. Não tem começo nem fim. Ciclo, butano. Então, se a cadeia é fechada, não precisa pagar mico. Acrescente antes do nome somente a palavra ciclo. But, porque tem 4 carbonos na cadeia. Ano, porque tem só ligações simples, e ciclo, porque a cadeia é fechada. E a fórmula molecular para você praticar está aqui. Também é representada assim por esse quadrado, o ciclo butano. O que não tem nos livros, nem no exercício, são as bolinhas vermelhas, que você tem que saber que ali são os carbonos. Última tela. Gente, minha mão está muito ruim. Aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um triângulo é 3 esquinas. 3 é o quê? Prop. Vamos ver se eu acho aqui os prefixos. Olha, carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3 é o quê, professor? 3 é prop. Se você está vendo no triângulo só um risquinho, não tem dupla nem tripla, termina em ano. Prop é o prefixo, ano. E aqui, ciclo. Se a cadeia é fechada, né? Antes do propano, você põe ciclo. O que é metil? Metil porque, tá vendo? No triângulo tem uma ramificação metil. Tá fora aqui do triângulo, é ramificação. Professor, mas não precisava pôr um aqui? Não. Em qualquer lugar que ela tiver, gente, nas cadeias fechadas, vai ser 1. Se essa ramificação metil tivesse aqui, também estaria no 1. Se essa tivesse aqui, também estaria no 1, ok? Ela vai sempre receber o menor número. Então, não precisa pôr o 1 aqui. Ramificação metil, a cadeia principal, triângulo, prop, met, et, prop, né? Termina em ano, que só tem ligações simples, não pode esquecer da palavra ciclo, porque a cadeia é fechada. Metil, ciclo, propano. Olha que nome bonito. E a fórmula molecular
C4H8. Você está vendo só os 3 ali, ó, mas tem hidrogênios aqui também, né? Tem hidrogênio aqui também junto com carbono e também pode ter um aqui, né? Então, você preencha com os hidrogênios por fora ali, lembrando que o carbono é tetravalente, e você vai conseguir ver, se você praticar, você vai entender porque deu 8 aqui. Obrigado pela atenção aí de todos e bom estudo.